Olá, boa noite. Estamos aqui em mais uma segunda-feira para iniciar o nosso bate-papo, falar um pouquinho aí sobre óleos essenciais e como a gente teve aí uma conversa durante a semana, eu vi aí nos posts aí a vontade de entender como é que funciona a questão da segurança dos óleos essenciais, não, como é que funciona o conhecimento sobre os óleos essenciais, que eu acho que isso é mais importante do que se pode ou não pode, né? O que pode, o que não pode, como pode. A gente precisa realmente ter essa preocupação para a utilização dos óleos essenciais. Então, eu peguei aqui e preparei algumas informações para a gente poder conversar na data de hoje. E se vocês quiserem, podem me fazer perguntas, tal, como sempre, eu estou aberto aqui para a gente poder ir conversando, né? Eu não queria começar a falar de segurança dos óleos essenciais com o tradicional que todo mundo já conhece, né? Então, como é que aplica os óleos essenciais, né? Os cuidados para não usar óleos essenciais que são fotossensíveis na pele, tomar cuidado com a ingestão, e assim por diante, né? Essa questão da segurança do uso do óleo essencial, que o óleo essencial é volátil, que o óleo essencial não explode, não pega fogo. Isso a gente já tem aí no dia a dia já muito claro e debatido, né? Mas eu queria trazer aqui algumas outras informações que têm cunho científico. É muito importante que a gente fale dos óleos essenciais, principalmente para nós que somos divulgadores da aromaterapia, né, que fazemos uso do óleo e que indicamos para outras pessoas, a gente possa ter argumento para que as pessoas entendam como que o óleo essencial funciona no organismo, como é que ele vem sendo estudado, qual é a dimensão do universo dos óleos essenciais, porque sempre vai ter gente querendo falar coisas que ouviu na internet, que ouviu dizer, que a falta de conhecimento, né, o que a gente chama de fake news aí, tem grupos interessados em que os óleos essenciais não evoluam e assim por diante. E a gente combate isso daí com informação, né? Então, o que que a gente precisa? Se vocês repararem, eu coloquei lá no grupo alguns links, principalmente alguns links da Duterra, que dão amparo, né, em informações, a busca de informações sobre os óleos essenciais, sobre qual é a eficácia dos óleos, que são reconhecidos cientificamente, não, e como que isso ele funciona. Mas vamos começar lá primeiro com um entendimento um pouquinho do que é que a gente está falando, né? A gente está falando de um elemento químico. E como todo elemento químico, ele traz reações. Então, hoje já está provado cientificamente, né, que os óleos essenciais provocam alterações em âmbito emocional e fisiológico no organismo humano. Isso é comprovado, né? Não é algo que assim, será que é, será que não é? Já é comprovado. Então, assim, os danos ou as alterações que o organismo sofreu, os óleos essenciais agem sobre eles, né? Lembrando que quando a gente fala de medicina germânica, por exemplo, a gente sabe que a maioria ou quase todas as os danos que o organismo sofre por uma consequência emocional, a gente tem os óleos essenciais aí um poderoso aliado para a gente resolver essas situações. Então, óleo essencial funciona, né?
Isso é de conhecimento científico, comprovado. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que isso funciona. Mas o que são os óleos essenciais? Além daquilo que a gente já conhece, né, que vem das plantas, a bolsinha lá que a gente já falou, né, que ele é um elemento volátil e tal, eu não vou entrar nessa seara. Mas quando eu falo de óleos essenciais, eu estou falando que é um composto químico que tem mais de 300 moléculas que fazem parte, né, diferentes moléculas que compõem os óleos essenciais. Então, assim, não é só um elemento, né? Então, não adianta você pegar um peppermint e dizer que ele é mentol, mas ele pode ter lá mais de 40, 50 componentes, moléculas diferentes que compõem o óleo essencial, né? E o óleo essencial, essas moléculas, ela tem um peso muito pequeno, né? Um peso molecular muito baixo, né? E por isso que ela faz tanto efeito no organismo, porque ela vai lá e penetra nas células, ela consegue chegar até o núcleo celular, tal. Então por isso que a gente pode classificar os óleos essenciais de várias formas, né? Então a gente pode classificar pelos seus componentes químicos, né, primários. A gente tem componentes químicos primários e secundários. Os primários são aqueles que determinam o óleo. Então, por exemplo, se você tem um peppermint, ele tem lá 85% de mentol, né? Os outros componentes secundários, que podem chegar até um número de 40, 50, 60 componentes, eles estão nesse diferencial aí que varia de óleo para óleo, né? Agora, o interessante que os estudos trazem é que o efeito do óleo ele não está baseado simplesmente no componente primário. Ele depende da combinação dos componentes secundários. Então, a combinação do mentol com os outros componentes é que dão poder ao óleo, é que fazem o óleo ter o efeito que ele tem. Então, não basta ser um óleo que tenha lá mentol. Ele tem outros componentes que, junto com o mentol, dão um efeito diferenciado. E essa composição toda, ela tem uma variedade gigantesca de possibilidades e de fatores que influenciam para que a planta tenha aquela determinada característica ou não. Eles são suscetíveis, por exemplo, à temperatura, eles são suscetíveis a pragas, eles são suscetíveis à quantidade de água, ele é suscetível à altitude, ele é suscetível ao uso ou não de agrotóxico, ele é suscetível a ataques de animais, por exemplo, né? Então, se você pega uma planta que teve lá uma praga qualquer na região, ele vai estar suscetível a ter uma mudança na formulação, na composição do óleo que for extraído daquela planta. Então, se o terreno foi pisoteado, se ele está cercado de grama, é uma característica, se ele está cercado de mato, se tem erva daninha ou não. Então, tudo isso modifica a composição do óleo. Então, não existe um óleo igual ao outro, mesmo que seja extraído no mesmo local e na mesma planta. Às vezes, por ser extraído de um ano para o outro, já pode ser, o óleo pode ser diferente, de qualidade diferente, de processos diferentes. Eu estou falando isso para que a gente entenda que
os óleos são organismos vivos, né? Eles têm características diferentes à medida em que a gente produz esse óleo. E essa produção também afeta a qualidade do óleo. Então, se ele é destilado por prensagem, se ele é destilado por, por vapor, ou se ele é destilado por outros meios, evidentemente ele tem características diferentes também na química do óleo, né? Então, tudo isso os óleos fazem o óleo ser diferente um do outro. Então, provoca-se resultados diferentes. Então, tem situações que você usa um óleo, ele é diferente em situações que você usa, às vezes, o mesmo óleo, né? Ele pode trazer consequências diferentes, né? E aí, a gente separa esses óleos em grupos, né, em classificações diferentes, pela sua composição química, pela sua função farmacológica. Então, eu tenho grupos de óleos que são aldeídos, que são fenóis, que são álcools, né? Que são terpenos, tal, essas coisas. Eu tenho classificação de óleo por ele ser calmante, por ele ser estimulante, cicatrizante, né? Analgésico. E essas classificações permitem que a gente verifique a usabilidade do óleo, né? E quando a gente está falando de aromaterapia, a gente está falando de entender a usabilidade do óleo. Para que eu vou usar determinado óleo e cada sistema e quais as consequências que esses óleos vão trazer. Então, se eu vou usar um óleo numa criança, se eu vou usar num adulto, se eu, não, eu vou usar num idoso, se eu vou usar para uma determinada enfermidade ou não, eu preciso entender exatamente quais são os componentes químicos desse óleo e para que eu vou usar e qual é a origem desse óleo, né? Então, três fatores alteram muito a credibilidade do óleo, né? A primeira é a região onde ele é extraído, né? Então, essa mudança é muito importante. Por quê? Porque um óleo ele tem características, como eu falei, essas influências, né? Pela região onde ele é produzido. Então, não adianta eu pegar um alimento, por exemplo, que eu digo que ele é rico em magnésio. Ah, eu vou pegar lá uma verdura que ela é rica em magnésio. Se ela for produzida no Brasil, é completamente diferente da mesma planta produzida na Itália. Por quê? Porque o magnésio, para que a gente tenha magnésio no solo, o solo precisa ser um solo de origem vulcânica. Então, no solo brasileiro, nós não temos características vulcânicas. Então, o solo brasileiro ele é pobre em magnésio. Então, não existe alimento que você coma no Brasil rico em magnésio. Ele tem uma quantidade de magnésio que é pertinente ao solo brasileiro. Quando você pega o mesmo alimento que foi plantado na Itália, onde o solo é de característica vulcânica, a quantidade de magnésio que tem no solo é muito maior. Então, é evidente que o alimento que ali foi produzido tem uma quantidade de magnésio muito maior do que a que tem aqui no Brasil. Então, isso por si só explica a importância da gente identificar a origem do óleo essencial. Então, um óleo essencial que foi produzido por plantas plantadas fora do seu local de origem nativa,
ele tem quantidades diferentes de componentes dentro da planta, então ele vai ter características diferentes. Você pega uma lavanda plantada na França e na Bélgica, na região europeia, ela é completamente diferente da lavanda produzida no Brasil. Por quê? Porque a lavanda lá, ela tem uma característica química calmante, enquanto a lavanda produzida no Brasil, ela pela característica do solo, pelas características da planta, que ela até de uma espécie diferente, ela passa a ter cânfora na sua formulação, né? Na sua composição química, e que ela passa a ser estimulante. Então, se você pegar um óleo essencial de lavanda produzido no Brasil, ela é diferente da lavanda produzida na Europa, a ponto de uma ser calmante e a outra ser estimulante, né? Então, você põe lavanda para uma indicação para a pessoa dormir e ela vai ficar estimulada e não vai dormir, né? Aí vai falar que não fez efeito o uso da lavanda. Por quê? Porque uma é estimulante e a outra é calmante. Então, é preciso entender essas coisas para que a gente possa falar de indicação de óleo com segurança, né? Então, quando a gente entende isso, fica fácil de a gente perceber quais os óleos e a importância do estudo da aromaterapia. Por isso que a aromaterapia é uma ciência, é reconhecida pelo SUS, ela é uma terapia que tem embasamento científico, porque existem estudos envolvendo a aromaterapia. Os óleos essenciais é um dos segmentos que mais tem estudos que comprovam a sua eficácia. A, a minha escolha por me especializar em aromaterapia, em medicina aromática, que é a minha especialização, né, ela está respaldada por ser a terapia integrativa que mais tem estudos envolvendo a pesquisa científica. Então, se você pegar todas essas terapias integrativas, né, nós estamos falando aí de reiki, de acupuntura, de Helvétia, de termo, terapia, fototerapia e todas as outras, a que tem mais estudos é a aromaterapia. Então, a gente tem embasamento científico para falar, né? Foi por isso que eu passei aqueles links lá para que vocês olhem e possam pesquisar, que vocês vão encontrar lá uma infinidade de estudos científicos que comprovam a eficiência e a eficácia dos óleos essenciais. E aí, com isso, fica fácil da gente indicar, né? Então, a gente, para conhecer um óleo, ele é complexo, né? Pela sua formulação química, precisa estudar um pouquinho de química para entender como é que os óleos funcionam. E para você saber se um óleo é efetivamente puro, se ele funciona, eu preciso de ferramentas, né? Como a cromato, um, cromatolo, cromatometria, né? Desculpa que enrolei a língua. E um espectrômetro de massa para eu conseguir saber se aquele óleo efetivamente ele é puro ou não, né? Por quê? Porque o óleo, como eu falei, tem uma infinidade de componentes. Então, ele tem que ter, para ser puro, ele tem que ter um ativo principal. Então, a gente pega lá, pega sempre o exemplo do peppermint, ele tem que ter 85% de mentol. E os outros 15% eu tenho que ver, eu só vou conseguir saber se eu fizer uma análise, né, de espectrometria nesse óleo. E, além disso, ele precisa ser completo. O que é completo? Se o óleo não tem, pega o peppermint, ele é puro,
Ele tem lá mentol e óleos essenciais. Agora, se ele não tiver 85% de mentol, ele não é completo, ele é puro, mas não é completo. Então, ele perde nessa classificação, e geralmente o que a indústria faz é completar o óleo com mentol sintético. Então, ele deixa de ter pureza, né? É por isso que tem essa divergência, né? E outra coisa que é comum acontecer, pelo óleo ser um produto caro, né? E de difícil conhecimento da população em geral, ele é muito falsificado. Então, a gente tem que se prevenir desse tipo de situação. Então, óleo essencial são facilmente fraudados, né? Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com a procedência. Então, são duas características que fazem o óleo essencial ser tão combatido, né? Ser sujeito a tantas disse-me-disse, né? A primeira pela complexidade química dele e a segunda eh, pela necessidade do mercado de fraudar, não, e fazer isso para tirar vantagem. Então, essas coisas atrapalham bastante. E para você saber se ele é fraudado ou não, você precisaria fazer um exame efetivo para que você consiga saber o que tem lá dentro daquele vidro que você está adquirindo, né? Por isso que eu faço as minhas indicações sempre baseado em óleos do Terra, porque eles fazem tudo isso para a gente, né? Então, eles têm a análise cromática, eles têm o espectrometria do óleo, então isso está tudo disponível para a gente rastrear cada potinho de óleo e saber como é que ele funciona. E aí, para que vocês entendam como isso funciona, eu separei lá alguns sites de pesquisa. Então, o PubMed é um site de pesquisa científica que você coloca lá óleos essenciais, aparece um mar de estudos, né? Tá lá o link direitinho no grupo lá, vocês podem pesquisar os óleos essenciais. O Google Escolar, né? Também está o link lá. Você pode pesquisar ele em português, mas o conteúdo ele vem todo em inglês, porque os estudos são, na maioria dos casos, estão disponíveis na língua inglesa, né? A gente tem ainda o Cielo, esse Cielo é um, é um site de pesquisa, tem o Web of Science, que também tem bastante coisa, e tem o Scopus, que vocês podem pesquisar. Mas é importante saber que, além das publicações que estão lá, a gente tem uma infinidade de universidades que têm núcleos de estudos de óleos essenciais. Então, a gente tem no Brasil, né? No Brasil, a Unesp, lá em Botucatu, tem um Instituto de Biomedicina que faz estudos completos de óleos essenciais, as universidades do Rio Grande do Sul, a gente tem universidades federais no Brasil que fazem pesquisa, a gente tem 5 universidades para ilustrar, para saber que isso é mundial, né? Eu separei aqui, a gente tem a Universidade de Purdue, que fica em Indiana, nos Estados Unidos. Ela tem um centro de pesquisa só voltado aos óleos essenciais. A gente tem um núcleo de pesquisa na Universidade de Maryland, também nos Estados Unidos. A gente tem a Universidade de Sydney, na Austrália, tem um departamento de pesquisa sobre óleos essenciais. Nós temos na Inglaterra
na Universidade de Hertfordshire, também um centro de pesquisa. A gente tem na França, em Toulouse, na Universidade de Toulouse, na Universidade de Farmácia, pesquisa muito sobre óleos essenciais, né? E a gente tem que lembrar que óleos essenciais são usados há milhares de anos, né? Há centenas de anos, a indústria mundial utiliza os óleos essenciais para fazer perfume, para fazer cosmético, né? Então, a pessoa fala assim, será que é seguro usar óleos essenciais? Pergunta para a indústria de cosmético, porque ela usa centenas de anos, né? Então, não existe creme, não existe produto de beleza, perfume, então, que não tenha óleos essenciais. Isso não é de hoje, isso é centenário. Aí as pessoas perguntam para mim, poxa, Marco, mas é seguro eu usar em criança? Você passa perfume nos seus filhos? Né? Lá tem óleo essencial, né? Então, é milenar, né? Não é uma coisa que começou agora, né? Hoje a gente está tendo conhecimento agora, mas o uso dos óleos essenciais pela indústria de cosmético, pela indústria de beleza e mesmo pela indústria farmacêutica é usado há muito tempo, né? Não existe quase que nenhum produto da indústria é, farmacológica que não está voltado ao uso de óleos essenciais ou produtos fitoterapêuticos, né? A única coisa é que a indústria ela não pode patentear uma copaíba, não pode patentear uma lavanda. Então, o que ela faz? Ela isola o princípio ativo numa molécula principal, qual que é o princípio ativo daquela molécula, e duplica sinteticamente. E aí, isso ela pode patentear, ela vai patentear o sintético. E aí ela faz remédio em cima do sintético, né? Por que ela não faz em cima do natural? Porque ela não pode patentear, né? Ela não teria lucro em usar o produto in natura. Então, ela usa o sintético, né? É basicamente isso, mas ela já usa milenarmente, né? Então, a gente está falando aí de produtos que estão sendo usados, né, de conhecimento público e que todo mundo usa. Agora, Marco, mas quem que usa isso? Eu sempre penso nos hospitais e nos médicos. Então, hoje, a gente tem protocolo de óleos essenciais sendo usado na maioria dos hospitais. Então, a rede pública, né, como o SUS, reconhece a aromaterapia como um TICS, né, que uma terapia integrativa já reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, pelo SUS no Brasil. Então, todo hospital público tem uma divisão de aromaterapia e usa protocolos de aromaterapia. E hospitais privados usam isso normalmente. Usam aonde, né? Usam como, né? Usam em protocolos de alívio de estresse, né? E ansiedade. Então, para diminuir a ansiedade e o estresse, é normal em hospital utilizar lavanda, camomila e bergamota. Às vezes, inclusive, no ambiente, né? Para que diminua a ansiedade não só do paciente, mas a ansiedade dos acompanhantes e da equipe que trabalha. Então, é normal, às vezes, você sentir um aroma diferente dentro de hospitais privados, principalmente, que você vai ver que tem uso de aromaterapia nesse processo, né? Gerenciamento da dor. Então, você tem lá o uso de hortelã-pimenta para as questões de gerenciamento da dor, uma série de hospitais utilizando esse protocolo. O protocolo de sono, né? O uso da lavanda para melhorar o sono. Então, é normal você ter esse protocolo no hospital. A melhoria do ambiente, né? Lavanda, camomila, não como
como eu coloquei, além de melhorar o estresse e a ansiedade, melhora também o ambiente de trabalho, principalmente na sala de espera, os profissionais que trabalham é, em plantões de pronto-socorro e tal, diminuindo a ansiedade desses profissionais e redução de náusea. Então, o uso do gengibre já é utilizado em vários protocolos hospitalares para diminuir a náusea, principalmente causada por medicamento, né? Os medicamentos que provocam náusea, tal, o gengibre tem um efeito muito bom, né? Então, a gente tem aí todos esses efeitos. E como a gente tem nos óleos essenciais muitos fatores que interferem na composição, como eu coloquei antes, né? A gente precisa estar atento à qualidade do óleo que a gente vai indicar. Então, Marco, mas como é que eu faço para indicar um óleo essencial para uma criança? Então, eu peguei aqui um estudo que vocês encontram no link que eu passei, que é da Unesp, né? Instituto de Biologia e Biociências de Botucatu, a doutora Isabela Probst, né? Ela, na tese de mestrado dela, de 2012. Então, vejam, há mais de 10 anos, a gente tem uma cientista que foi pesquisar óleos essenciais, né? E o mestrado dela é sobre atividade antibacteriana dos óleos essenciais e avaliação de potencial sinérgico com os antibióticos. Então, é um estudo onde ela usa o óleo essencial para potencializar o antibiótico. E aí, o que ela descobriu? O que ela concluiu? Ela, depois de ter pesquisado, né, são 10 anos de pesquisa que ela fez, ela conclui que o Carvacrol e Timol reduziu a necessidade do medicamento de 1/4 a 1/8. Então, assim, aonde ela aplicava um comprimido, ela precisou aplicar só 1/8 do comprimido para ter o mesmo efeito quando associado a um óleo essencial, que no caso aqui era o orégano, tá? Que foi o que ela testou, mas ela testou vários. O que teve mais efeito foi o óleo de canela. Isso associado a um medicamento, um antibiótico, né? Então, assim, só de usar o óleo essencial, né, ela concluiu que ela podia quebrar o mesmo comprimido de antibiótico em 8 vezes e usar só uma partezinha, que ela teria o mesmo efeito do, do remédio usado de forma sem o óleo essencial. E o mais importante na conclusão do estudo dela é que, com o uso dos óleos essenciais, diminuiu a resistência da bactéria. O uso que ela está dizendo é que o uso do antibiótico isoladamente, a bactéria era resistente e ela não sofria efeito. E com o óleo essencial, ela consegue reduzir, minimizar essa resistência da bactéria. Não sou eu que estou falando. Isso aqui é um estudo científico publicado, né, desde 2012. Né? Então, ela é um estudo com mais de 100 páginas, tem 112 páginas, que é público, que você pode olhar. Então, você pega uma criança que tem uma bactéria, você vai dar antibiótico para ela, ou você vai dar óleo essencial, né? Então, essa é a informação que a gente precisa tornar pública, né? Deixar a pessoa que você está tratando escolher, né? Mas sabendo que
O óleo essencial tem consequência. É lógico que ele tem consequência, porque ele é um princípio ativo, né? Ele tem consequência. Tem risco? Baixíssimo risco, cientificamente comprovado, mas não quer dizer que não tenha risco. Por quê? Porque a pessoa pode ser alérgica. Porque você precisa entender, na hora de indicar o óleo, que o óleo tem uma função. Então, assim, se eu pego uma pessoa que está em depressão e indico para ela um óleo essencial que é calmante, você não vai conseguir tirar ela da depressão. Se você pega um óleo essencial que aumenta a circulação sanguínea, né? Que aumenta a pressão sanguínea, e você indica ele para uma pessoa que tem pressão alta, você vai causar um dano para essa pessoa, né? Então, o conhecimento traz a liberdade de você usar o óleo essencial. Então, o risco, e aqui é um outro estudo, né? A gente tem um estudo aqui da Universidade de Santa Cruz do Sul, né? Também a doutora Sirlene, ela fez um estudo de 2010 a 2020, e ela mapeou todos os acidentes que houveram com o uso de óleos essenciais nesse período no Brasil, né? 85% desses acidentes estão relacionados à ingestão de quantidades indevidas de óleo, né? Ou seja, a pessoa, né, ingeriu uma quantidade maior do que indicada de óleo essencial, né? E 75% desses casos são em crianças de 1 a 3 anos. Por quê? Porque essas crianças foram lá, pegaram o vidrinho de óleo essencial e ingeriram, tomaram como se fosse uma bebidinha, né? Então, elas tiveram reações adversas com o uso do óleo essencial. Mas veja, não é o uso do óleo, né? É o excesso do óleo. São usos indevido do óleo. Isso em 75% dos casos. Então, a alta dosagem, ela é danosa. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Os acidentes estão ligados à intoxicação, como eu falei, por injeção de quantidade elevada, uso indevido de finalidade. Então, o exemplo que eu dei, por exemplo, você indicar um óleo de alecrim para alguém que tem pressão alta e a pessoa fazer uso constante disso, vai aumentar a pressão dela. Então, um responsável por parte dos acidentes. E casos raros, em 10 anos, né, são de 2010 a 2020, registro de casos raros que foram por intolerância ou alergia, né? Então, a pessoa usou o óleo essencial e deu algum tipo de alergia. Então, são raros os casos, né? Menos de 1% dos casos que estão ligados a esse tipo de situação. Então, assim, não é o uso do óleo essencial da forma correta que traz algum tipo de transtorno, né? Vejam que esses estudos, eles são de longos períodos, né? Nós estamos falando de estudos de 2012, nós estamos falando de estudos de 2010 a 2020. Então, tem muita gente que já pesquisou e sabe exatamente como que os óleos essenciais funcionam no organismo, né? E sabem que o dano só é causado quando ele é mal utilizado, né? Então, a gente sabe também que a alergia, ela está ligada também a um fundo emocional. Então, assim, ninguém tem alergia sem alguma ligação emocional. Então, a gente precisa só tomar cuidado, né, de prescrever
com o mesmo cuidado que um médico tem para prescrever um medicamento, né? Então, a gente tem que saber para que serve o óleo essencial, qual é o princípio ativo dele, né? E o que a gente está tratando, né? Então, eu vou tratar a causa raiz, eu preciso conhecer o meu interagente. Então, o meu interagente, eu tenho que saber se ele tem histórico de alergia, se ele tem pressão alta, se ele tem alguma comorbidade ao longo da vida dele, né? Então, a gente precisa entender o nosso interagente para que a gente possa indicar o melhor uso dos óleos essenciais. Se você faz isso, se você conhece a pessoa, se você conhece os óleos essenciais, se você conhece o, a forma de aplicar, não tem risco de você utilizar os óleos essenciais, né? Mesmo em crianças pequenas, né? Agora, se você está experimentando, se você está testando, aí você tem um risco, né? Então, aí não dá para você defender se você não sabe o que você está tá fazendo, né? Então, você tem essas situações, né? São dois estudos que eu trouxe para vocês, para que vocês entendam, né? Primeiro, que alguém que estudou o nível de acidentes. Então, se alguém pergunta para você, tem risco? Olha, foi feita uma pesquisa, 10 anos de pesquisa, tal, não encontrou nenhum tipo de acidente que não seja o uso demasiado do óleo. Então, se eu pegar um vidro de óleo essencial e virar aqui, ingerir, provavelmente eu vou ter algum tipo de intoxicação. Por quê? Porque nós estamos falando de um produto que ele tem um alto poder de concentração. Uma gotinha de óleo essencial de gengibre equivale a, a uma quantidade absurda de planta, né? A gente, para tirar 5 ml de gengibre, eu preciso de alguns quilos de gengibre. É como se você pegasse e ingerisse, né, de uma vez só, 10, 15, 20 quilos de gengibre. Evidentemente vai te fazer mal, né? Então, essa é e isso funciona para qualquer tipo de óleo, né? Para eu ter 5 ml de óleo de rosa, eu preciso de toneladas de pétalas. Então, ninguém consegue ingerir uma tonelada de pétala, né? Essa é a consequência que eu tenho, né? O peppermint, uma gota de peppermint equivale a 26 xícaras de hortelã. Então, quem que consegue ingerir 26 xícaras de chá de hortelã? Então, vai passar mal. Então, essa é a consequência se você ingerir um vidro inteiro. Nós estamos falando de 100 gotas, né? A gente estaria falando de ingerir 2.600 xícaras de chá de hortelã. Vai fazer mal, né? Então, é preciso. E, evidentemente, tem exceções, né? Tem, tem pessoas que têm no seu sistema anticorpos, reações químicas que podem ser mal, mal associada ao uso dos óleos. Então, a gente precisa entender com essas pessoas a situação. Por isso que eu sempre recomendo, se for usar o óleo essencial com criança, fazer o teste na pele, né? Então, esperar aí, né, pinga uma gotinha de óleo essencial na pele, espera 12 horas, vê se não teve nenhum efeito colateral, não teve nenhuma rejeição, aí você pode utilizar o óleo essencial, né? Quando você fala de criança muito pequenininha, então lactantes, né, bebezinhos, fala de gestante,
a gente está falando de uma classe de pessoas que não são testadas, né? Nunca são e não serão, né? E não foram testadas nem com óleo essencial e nem com nenhum tipo de medicamento. Então, assim, uma criança foi, a sobrinha da Edna, aqui, a nossa sobrinha, nasceu uns meses atrás e ela teve uma bactériazinha que ela pegou no hospital e ela ficou 10 dias internada tomando antibiótico, né? Infelizmente, né, casa de ferreiro, espeto de pau, né, a família, né, que a mãe, ou não, a criança, ao nascer, já foi identificado e ela ficou no hospital, e no hospital ela ficou 10 dias lá tomando antibiótico. O antibiótico que foi aplicado nela, não houve nenhum teste em bebê, né? O médico, a médica aplicou porque é o que tem para fazer, é o que tem para aplicar. Então, eu pessoalmente, minha formação como é integralista, né? Eu sempre opto por a gente tentar usar o melhor de cada ciência. Então, eu não sou contra medicamentos. Eu sou a favor de usar aquilo que traz o melhor resultado. Então, hoje eu sei, né? E acabei de mostrar para vocês aqui, mostrar não, mas falar, né? O estudo da Unesp que indica que o antibiótico associado ao óleo essencial ele é mais efetivo e eu preciso de uma dosagem muito menor de antibiótico. Então, essa daqui, para mim, é a prova científica de que eu prefiro usar mais óleo essencial e menos antibiótico, né? Então, é assim que eu indico para os meus interagentes. Então, quando eu estou atendendo alguém, eu estudo a pessoa e vou indicar sempre óleos essenciais e, se tiver necessidade de ter algum outro medicamento associado, a gente sabe que vai precisar de uma dosagem muito menor, porque os óleos essenciais são muito mais efetivos. Então, a gente não pode ir contra a ciência, né? Casos agudos, tal, a gente às vezes precisa de uma agilidade que, às vezes, a gente não consegue com os óleos essenciais. Mas nos casos crônicos, a solução sempre passa pelos óleos essenciais, né? Então, quando questionado, né, quando eu sou questionado sobre a eficácia, a eficiência, né, a, os óleos essenciais, o uso dos óleos essenciais, eu sempre me baseio nas provas científicas, né? Então, a gente tem muita prova científica dizendo que os óleos essenciais são seguros, são eficazes e são eficientes. Quando alguém me fala que óleo essencial não não tem essas características, né, que ouviu casos, né, viu casos de acidentes, de situações, eu sempre pergunto qual é o, o estudo científico que comprova aquilo que ele está falando, né? E quem estudou isso, qual é a procedência do óleo que foi usado, né? E quais as características, né, desse acidente. Então, isso é importante para contextualizar a situação. Então, eu me amparo sempre pelos, pelos comprovantes científicos, né? Então, isso fica sempre mais fácil, mais seguro para que eu possa tomar as minhas decisões. Ouço sempre, né, esse tipo de colocação, né? Quanto tempo eu vou ficar para ver um acidente acontecer, né? No futuro vai ter problema, não vai ter problema? Falei, filho, são anos e anos de estudos aqui que foram analisados e não tem problema. Então, são
séculos usando os óleos essenciais na indústria em geral. Então, nunca aconteceu nada. Então, eu acho difícil que daqui para frente vai acontecer. Mas a gente precisa, eu ressalto, a gente tomar cuidado com o uso correto dos óleos essenciais. Então, o que que a gente está falando? Óleos cítricos, né? Óleos que são fotossensíveis. Não pode usar diretamente na pele e sair no sol. Por quê? Porque vai manchar, né? Ele vai ficar, a pele vai ficar sensível e vai dar problema. Marco, mas isso é só com óleo essencial? Não, com tratamento estético também, né? Porque no tratamento estético normalmente tem óleo essencial e se você colocar na pele e sair no sol, vai manchar. Mas é uma característica. Mas se você fizer um peeling no rosto e sair no sol, vai manchar? Vai. Então, você precisa orientar o seu interagente de que ele não pode sair no sol quando ele faz uso de óleos essenciais é, nesse período. Vou usar um óleo essencial num bebê. Tomei essa decisão. Então, precisa conhecer o bebê, precisa saber a situação que está e precisa diluir, porque ele é muito forte. Então, precisa ser o óleo essencial adequado e extremamente diluído, com um percentual de menos de 1%, para que não tenha nenhuma consequência. E ter sido testado antes, né? Então, pega uma quantidade pequenininha de óleo. Então. Posso usar o óleo puro na pele? Só se você souber a procedência do óleo. Se você não sabe a procedência do óleo, você vai falar que não, né? Posso ingerir óleo? Óleo para ingestão, a maioria deles pode, mas tem óleos que não podem, né? Então, aqueles óleos que têm cânfora, por exemplo, você não pode ingerir. Então, você tem que saber qual é a composição do óleo. Agora, eu tenho um problema em ingerir óleo de limão, né? Eu me pergunto, né, quantas vezes você tomou uma caipirinha na vida, uma limonada, né, e você ingeriu a fruta inteira. A fruta está cheia de óleo essencial. A casca do óleo, né, quem toma caipirinha e faz um movimento lá para amassar o limão, está extraindo óleo essencial do limão. Na mesma quantidade que você vai tomar, que é uma gota. Então, num limão, você também tem óleo essencial. Então, você põe 3, 4 limões ali e amassa, então, você tomou óleo essencial, potencializado com álcool ainda. Então, é, você fez isso a vida inteira, tomou limonada a vida inteira, né? Fez uso do limão. Mesma coisa com a laranja, com fruta. Então, eu só estou dando alguns exemplos aqui. Então, nada é genérico, né? Tem óleos essenciais que podem ser ingeridos, tem óleos essenciais que não podem ser ingeridos, né? Por quê? Porque na composição química dele, ele tem alguma coisa que não é interessante ser ingerido. Marco, mas outro dia eu recebi uma interagente que ela ingeriu Balance, né? Um dia, uma vez, né? O Balance tem recomendação para que a gente não faça ingestão. Aconteceu alguma coisa? Não, né? Porque foi uma ingestão de uma quantidade muito pequena. O óleo que tem dentro da formulação do Balance não são óleos que tenha algum comprometimento, né? Então, basicamente lavanda, né? Então, que tem diluído com óleo de coco. Então, dentro da diluição, não trouxe nenhum tipo de problema, né? Mas não é recomendado. Então, se não é recomendado, a gente não faz. Então, era basicamente isso que eu queria passar para vocês, né? Que é necessário, sim, para a segurança, a gente estudar os óleos essenciais,
ter um pouquinho de conhecimento, né? Conhecimento químico, conhecer a procedência, então, conhecer procedência, conhecer a característica do óleo, conhecer o interagente, né? Saber das comodidades que ele tem, das dificuldades que ele já passou, né? Para que a gente possa indicar o óleo correto. Eu vejo gente oferecendo óleo essencial de forma aleatória, né? Eu tenho uma coisa aqui algumas pessoas que vendem óleo da Duterra e que tem um jargão assim que pingou na mão, é, pingou, vendeu, né? Ah, porque a pessoa vai cheirar o peppermint, por exemplo, e vai ficar lá vai adorar o óleo e tal. Não dá para fazer isso com qualquer óleo, né? Sai com vidrinho no bolso e oferece óleo essencial para todo mundo que está na rua. É, é um, é um, como é que eu posso dizer? É um desserviço à aromaterapia, né? Sem contar o risco que você pode estar fazendo com um processo como esse. Então, assim, é um produto químico que a gente precisa ter o um mínimo de cuidado, o um mínimo de atenção, fazer com responsabilidade e, com isso, a gente faz com segurança, né? Levando em conta todas aquelas seguranças recomendadas, né? Não usar no sol com os produtos que são fotossensíveis, não ingerir aqueles que não são para ingerir, não usar em demasia, fazer uma parada que é de detox. Então, se você vai fazer uso contínuo do óleo essencial, usa por no máximo 20 dias, 21 dias, para 7 dias, para que você possa dar um detox no seu organismo, principalmente no seu fígado, evitar a ingestão, optar pelo uso sublingual, né? São coisas que ajudam a ter um uso melhor dos óleos essenciais. E na hora que as pessoas questionarem sobre como usar os óleos, quais os efeitos dos óleos, tal, as provas científicas estão aí, os sites têm todas as informações, a internet é um banco de dados que você vai encontrar um universo gigantesco de informações que todas elas são unânimes em dizer que os óleos essenciais são benéficos, né? Você não encontra na internet, em sites sérios de pesquisa, nenhuma que diga que óleo essencial não é bom para o uso humano, né? Não encontrei nenhum, né? Todos eles fazem algum tipo de alerta, de ressalva, para não usar em quantidade demasiada, esse tipo de coisa, mas por segurança, não que tenha casos de problema, e você não encontra situações que você não possa sustentar cientificamente do resultado daquele óleo essencial. E tem para todos os óleos. As pesquisas estão aí desde sempre, e vocês vão achar pesquisas aí falando de todos os óleos. Basta um pouquinho de paciência. A maioria dos sites, como eu falei, estão em língua inglesa, então, para você facilitar a pesquisa, se você pesquisar em inglês, é mais fácil obter resultado do que você pesquisar em português. Mas você encontra muito trabalho sério comprovando aí a eficácia dos óleos essenciais. Ok?
Era isso que eu queria falar com vocês hoje. Eu estou à disposição, se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem alguma colocação, fiquem à vontade, que eu estou por aqui. Espero ter esclarecido um pouquinho aqui, trazer um pouquinho de luz aí à discussão, né, que tivemos essa semana, que vocês possam ter segurança para falar com aquelas pessoas que vocês interagem e que questionam sobre óleos essenciais. Eu espero ter ajudado. Se não, ficamos por aqui. Desejo para vocês uma semana aí de sucesso, muito sol, aproveitar para repor a vitamina D e que vocês tenham muita saúde aí e que possam curtir aí ó, o início da primavera que vem chegando. Ok, então. Uma boa noite para vocês e até a próxima semana. Estamos por aqui. Qualquer dúvida é só me chamar lá no grupo que eu estou à disposição. Um abraço a todos.